Talvez você ande saturado das promessas inúmeras que sempre nos são feitas. Há as promessas dos políticos, que apesar de suas promessas jamais serem cumpridas, muitas vezes eles voltam em outros pleitos com as mesmas promessas ou renovando as suas promessas. E aquilo vai saturando você, vai nos saturando. São tantas as promessas. Às vezes promessas do mecânico que ia entregar o seu carro naquele dia acordado. Você está cheio de compromissos, precisa do veículo, precisa do transporte, mas a promessa não é cumprida. Promessa vinda de líderes, inclusive líderes religiosos, que fazem inúmeras promessas muitas vezes, mas não porque não querem muitas vezes, mas porque encontra as limitações para executá-las, para cumpri-las. Mas o fato é que muitas das promessas não são cumpridas e talvez você esteja saturado com tantas promessas. Em vários outros setores relacionais, com os amigos, promessas importantes, mas também aquelas promessas simples. Vou passar na sua casa daqui a pouco e não passa. Vamos combinar um jantar e esse dia nunca chega. São tantas as promessas que geralmente ou fazemos ou ouvimos. O fato é que essas promessas muitas vezes elas não são cumpridas, nos levando a desacreditar das palavras dos homens, das promessas que sempre são lançadas, e nós ficamos céticos em relação a muitas promessas. Em Gênesis, no capítulo 6, verso 18, o Senhor faz uma promessa. E esta sim nós podemos amar, nós podemos colocar em nosso coração, em nossa vida, porque Deus não apenas faz a sua promessa, mas Ele as cumpre. O Senhor é aquele que cumpre fielmente a sua palavra. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete, tudo aquilo que Ele estabelece, toda a verdade revelada, o Senhor cumpre de forma cabal. Em Gênesis, no capítulo 6, verso 18, todo o texto, mas quero nesse momento voltar a minha atenção para o verso 18. O Senhor faz uma promessa a Noé. Ele diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Não eram promessas vindas de homem ou de homens, de profissionais liberais, de políticos, de pessoas, mas promessas vindas do próprio Deus. Eram promessas específicas para Noé. Isso nos traz ensinamentos. Deus tem promessas específicas para cada um de nós. Essa promessa que li é uma promessa feita especificamente a Noé. É claro que nos envolve, é claro que tem aspectos gerais dessa promessa que diz respeito a nós, mas em grande medida era promessa específica dada por Deus para Noé e para a sua casa. Assim como há promessas que são específicas que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a sua vida, são promessas que dizem respeito ao projeto que Deus tem para mim e para você, e isso de uma maneira bem específica. Há algo que precisa ser destacado aqui. Moisés não ficou aguardando essas promessas de uma maneira distanciada, de uma maneira desvinculada de uma prática, mas a palavra de Deus nos mostra, nos ensina que Moisés aguardava o cumprimento dessas promessas com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empenho, com muita obediência. Com isso eu quero dizer que Deus tem sim promessas específicas para nós. Não sabemos com exatidão o teor de todas as promessas específicas que Deus tem para nós. Mas assim como Noé, nós precisamos aguardar
as promessas que Deus tem para a nossa vida em obediência, obedecendo ao Senhor. É dessa maneira que ele aguardava, obedecendo ao Senhor, servindo ao Senhor. Não quero com isso dizer que as promessas de Deus dependam da nossa obediência, do nosso zelo para com o Senhor. Tudo isso é importante e o Senhor não vai abrir mão do nosso zelo, do nosso serviço, da nossa entrega. Sim, as promessas de Deus, elas são vinculadas ao poder do próprio Deus, à fidelidade do próprio Deus, mas Ele não vai abrir mão de nosso zelo. Ele não vai abrir mão da resposta prática e sincera que nós devemos desenvolver à medida em que aguardamos a totalidade das promessas de Deus na nossa vida. Sim, o Senhor é fiel e Ele vai cumprir as suas promessas, mas Ele tem prazer na nossa fidelidade. Ele tem prazer na nossa entrega. Ele tem prazer na nossa obediência. O Senhor não depende de nós, mas requer de nós. E não abre mão daquilo que Ele requer de nós, que é a nossa entrega, que é o cumprimento daquilo que Ele estabelece para conosco. É a devoção, é a entrega, é estar prontos para servir e viver na presença dEle. É desta maneira que nós aguardamos as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Talvez nesse momento nós não estamos vislumbrando algumas coisas, algumas situações, algumas promessas que nós entendemos ser promessas de Deus. Há algumas coisas a considerar. Talvez isso que nós aguardamos tanto e não estamos vendo seja simplesmente expectativas do nosso próprio coração, as quais o Senhor não prometeu. Mas talvez ainda não tenha sido o momento para que essa promessa seja algo presente em nossa vida, pelo menos não na sua totalidade. Mas nós devemos aguardar, servindo, amando, testemunhando, repercutindo uma vida de servos na presença do Senhor. Nós vamos orar neste momento para que o Senhor possa envolver a nossa vida cada vez mais e nos fortalecer a viver sempre as expectativas práticas das promessas específicas de Deus para a nossa vida. Pai querido, Deus bondoso, não permita, Pai, que o nosso coração, às vezes duvidoso, possa perder o foco das promessas que o Senhor tem para o nosso viver. Neste momento, Pai, se esta tem sido a nossa realidade, aqueça nesse momento o nosso coração, nós possamos pela fé vislumbrar as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, ao contrário dos homens que fazem muitas promessas e não as cumpre. O Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. E nós possamos descansar na sua fidelidade e assim avançar servindo e vivendo na sua presença a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.